Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós somos do grupo Trutas Acadêmicas e vamos falar a respeito da respiração aérea. Os discentes vão ser eu, Elaine Santana, Henrique Júnior, Laura Lino, Natália de Oliveira e Vinícius da Silva. Em algumas regiões trópicas, onde as águas vão se apresentar mais quentes ou, em alguns casos, vão apresentar uma baixa disponibilidade de oxigênio ou até um ambiente anóxico, ou seja, sem a presença de oxigênio, os animais presentes nesse meio vão sofrer algumas adaptações, ao decorrer do seu desenvolvimento, da sua evolução, para se adaptar a esse meio. Consequentemente, em razão disso, ocorre o surgimento de algumas estruturas que vão auxiliar na captura de oxigênio, que é a famosa, que a gente chama de respiração aérea, que vai ser o nosso tópico de hoje. A respeito de respiração, o ambiente aquático ele vai apresentar cerca de 4% de oxigênio disponível, aproximadamente, e o ambiente terrestre cerca de 20%. Com a evolução dos peixes ósseos, e também a baixa concentração de O2, contribuiu para o desenvolvimento de brânquias, com a maior área de superfície e, consequentemente, em razão dessa maior área, ocorreu a eficiência das trocas gasosas e, consequentemente, uma maior adaptação dos órgãos a essa nova realidade. Em razão dos fatores que afetam a taxa de respiração, a gente vai ter com a questão da diminuição de O2 no ambiente aquático, como eu já havia falado, a realização de movimentos do nado, a alimentação, a relação do estresse do meio ao animal e os níveis de poluentes da água. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre algumas espécies, alguns exemplos de espécies desses peixes pulmonados. E entre elas a gente tem aqui um peixe que chama peixe de briga, que é o Beta splendens, que apresenta modificações branquiais formando um labirinto, onde ocorre a remoção de oxigênio da atmosfera pela boca e terá sua saída também pela boca. Então esse é um dos peixes que apresenta mais um exemplo de modificações que o auxiliam a fazer a respiração em períodos de seca, que é uma característica marcante dos peixes pulmonados. E a gente também tem a piramboia. E a piramboia é a única espécie brasileira de peixe pulmonado. Então aqui a gente tem uma explicação que diz que ela possui uma expansão do trato digestivo com várias paredes extremamente vascularizadas que fazem com que o sangue circule e capture oxigênio da atmosfera. A espécie não possui bexiga natatória como o pirarucu, por exemplo. Inclusive, já que o pirarucu é citado, é válido lembrar que o pirarucu, embora ele seja constantemente relacionado com os peixes pulmonados, porque ele também tem a característica de se deslocar até a superfície para respirar, digamos assim. Ele não é um peixe pulmonado porque ele não possui um pulmão de fato. O que ele possui é uma bexiga natatória que auxilia ele a realizar a respiração. Uma bexiga natatória modificada que funciona como um pulmão, porém não é um pulmão de fato. Então, o único peixe brasileiro que de fato possui pulmão, que de fato é o peixe pulmonado, é a piramboia. Vou falar sobre as diferentes adaptações. Os peixes de respiração aérea, eles apresentam adaptações evolutivas que lhes permitem sobreviver em ambientes com baixa oxigenação, e essas adaptações incluem o desenvolvimento do pulmão e as modificações nas bexigas natatórias, que vai permitir uma respiração atmosférica. Isso confere vantagens significativas, como a exploração de habitats desafiadores em períodos de seca. Esses animais eles também serão capazes de migrar para outros ambientes em busca de alimentos, sobreviver em tocas úmidas durante longas estiagens, e essa respiração, como a gente pode ver, ela vai conferir uma certa habitação de diferentes habitats, o que confere uma vantagem significativa para a sobrevivência desses seres. Bom,
Agora eu vou falar sobre duas estratégias respiratórias dos peixes. Como já foi visto antes, os peixes, eles vivem em ambientes que a concentração do oxigênio, elas vão variar dependendo do local onde eles estão. Então a gente vai ter a respiração aérea facultativa, que quer dizer que o peixe possui brânquias funcionais e retira o oxigênio da água. Isso quando o ambiente ele está com a concentração de oxigênio adequada. Porém, quando essa concentração estiver baixa, ela pode ser completada com ar. E a gente vai ter também a respiração aérea obrigatória. Como já falo, obrigatória, ela necessita do oxigênio. Então, o peixe depende exclusivamente do oxigênio atmosférico para a respiração, sem depender da concentração de oxigênio na água. Então, esses peixes, eles vão ter pulmões rudimentares, bexigas modificadas, por causa que a gente não vai ter brânquias exclusivamente nessa respiração, por causa que ela não é suficiente para que ocorra o metabolismo do peixe. Em relação às modificações fisiológicas e anatômicas que aí vão acontecer em alguns peixes, em relação às suas estruturas que vão aí, estruturas internas que vão estar otimizando a respiração em ambientes de baixa disponibilidade de oxigênio, a gente pode citar como exemplo a faringe e o esôfago, que aí vão passar por uma vascularização e que vão permitir uma absorção dos oxigênios a partir da parede de órgãos. O intestino também ele passa a ser vascularizado e aí ele vai ser usado para trocas gasosas, especialmente para aqueles peixes que engolem o ar. A gente também vai ter a porção braquial enrijecida. Essa porção braquial ela vai manter a estrutura aberta e vai possuir uma respiração mais eficiente, mesmo que com pouca água. E em relação à respiração aéreo-facultativo, essa respiração ela vai ser uma alterna entre respiração tanto aquática como respiração aérea, conforme aí o ambiente que esse peixe ele vai estar vivendo. A sua bexiga natatória vascularizada, além de ajudar na flutuação, ela vai funcionar aí como um pulmão primitivo para esse animal. O pulmão verdadeiro, que também vai estar presente em algumas espécies de respiração aérea eficiente. A cauda bucal vascularizada, ela vai estar auxiliando tanto nas trocas gasosas que vão estar ocorrendo diretamente na mucosa da boca.